Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Executiva do Santander e dizer que o CDS apresentou um requerimento para ouvir os 5 maiores bancos, tendo em conta a preocupação que tem relativamente à liquidez ou à falta dela nas famílias e nas empresas, e daí a razão deste mesmo requerimento e destas audições. Temos tido e recolhido vários relatos de várias empresas que têm tido dificuldades no acesso ao crédito. Eventualmente, há umas que têm razão de ser, há outras que não têm razão de ser, assim como ouvimos hoje desta mesma explicação. E, portanto, agradecer-lhe também a explicação inicial, porque foi informação relevante, como é evidente, aqui para o Parlamento e para esta audição. Há um conjunto de preocupações que o CDS tem. A primeira delas é se este conjunto de linhas de crédito com garantia pública, os tais 6.200 milhões de euros, se este montante é suficiente para animar e reativar e estimular a nossa economia, e se estes mesmos créditos vão chegar em tempo, quer às empresas, quer às famílias. Por outro lado, a questão do spread. Ainda há pouco o Sr. Presidente aqui falou, perceber se o spread, e da explicação que eu aqui ouvi, pareceu-me que o spread a aplicar pelo Santander vai ser o spread mínimo, e que tipo de comissões é que podem estar associadas também a estes spreads nestas linhas de crédito com garantia do Estado. E depois foi aqui dito, nesta primeira intervenção, que há um conjunto de soluções de financiamento que eu não percebi o montante total, no caso do Santander, falou em várias, mas qual é o somatório, no fundo, dessas outras soluções de financiamento, para além daqueles que são as linhas de crédito com garantia do Estado. Os bancos hoje, é verdade que estão muito melhor do que aquilo que estavam na anterior crise. Os rácios de capital são substancialmente maiores, mas também não são inesgotáveis e, portanto, têm a sua capacidade. Agora, há uma questão que gostaria de colocar também aqui, que tem a ver com a questão dos NPLs e do mal parado, do crédito mal parado. Principalmente naquilo que são créditos antes do Covid, que foram contraídos antes do Covid. E há situações que serão seguramente críticas em determinados setores, designadamente no turismo ou em empresas que estejam muito dependentes das exportações. E, portanto, a sua capacidade de cumprir com aquilo que são os compromissos financeiros, evidentemente que haverá aí uma dificuldade e, portanto, de que forma é que o Santander vai lidar com estas empresas? E quando nós falamos do turismo, estamos a falar de um universo muito grande de empresas. Depois, um outro tema que lhe gostaria aqui de falar tem a ver com as moratórias de crédito. Seguramente que não é crível pensarmos que a economia daqui a 6 meses estará melhor do que aquilo que é à data de hoje. E isto levanta um problema aos particulares, na medida em que vão ser, em muitos casos, muitas famílias vão ser confrontadas com situações de desemprego que levam à dificuldade do cumprimento com os créditos, seja de consumo, seja de crédito à habitação, e, por outro lado, também daqui a 6 meses, teremos as empresas com dificuldades naquilo que é o mercado e a atividade económica e, portanto, também eles com dificuldades em poder retomar as estruturas de pagamento passivo da tal economia antes do Covid. E, portanto, isto coloca um problema também ao Estado, a todos, mas aos bancos em particular. E se nós olharmos para aquilo que é e analisarmos aquilo que é o contexto internacional, em que temos uma Alemanha que diz que a pandemia vai conduzir a uma recessão severa e que a recuperação económica não será rápida e, portanto, é improvável que ela seja rápida. Quando analisamos internamente, já no plano interno, uma redução de vendas nas empresas que ronda os 80%. Quando as empresas assumem que têm problemas enormes de tesouraria,
que dificilmente conseguem comportar mais de 2 meses sem medidas adicionais de apoio à liquidez. E quando há uma notícia de há 5 dias atrás do próprio Santander, aparece que 1/4 do crédito de habitação do Santander já aderiu à moratória, isto significa que a situação não é, e o contexto não é fácil. Agora, há que ter, e há que sublinhar aqui, o esforço que, efetivamente, os bancos estão a fazer neste contexto. Não é uma tarefa fácil a forma como se tiveram que reorganizar internamente para dar uma resposta àquilo que são os desafios de colocar dinheiro rápido na própria economia e, portanto, saudar, evidentemente, por isso, o esforço que têm feito. Agora, o Sr. Presidente falou aqui que o processo normal de um crédito andava nos 60 dias e conseguiu-se reduzir isso agora para tempos absolutamente recordes. Como é que estão a conseguir fazer este ganho de tempo quando há critérios ao nível do risco que têm que ser avaliados? Todos nós nos lembramos das grandes críticas que os bancos tiveram por ter andado a conceder crédito um bocadinho a tudo e a todos, sem uma análise de risco dos créditos concedidos. E é bom ter consciência que a permissividade dos créditos pode ser um problema no futuro, afetando os rácios de capital dos próprios bancos, embora existam empresas viáveis, eu vou já terminar, Sr. Presidente, empresas viáveis e empresas inviáveis e, portanto, há que separar um bocadinho também o trigo do joio. Agora, há aqui algo que, como é evidente, nos preocupa, que tem a ver com a questão de outubro. Ou seja, quando chegarmos em outubro e tivermos todo este mesmo contexto e as prestações bancárias e o incumprimento nessas prestações, no pagamento dessas prestações, passar a ser uma realidade numa dimensão que ninguém sabe qual é que é, o Estado e o país, e os próprios bancos, como é evidente, terão aqui um problema e veremos os bancos seguramente a executar as garantias do próprio Estado. E, portanto, é algo que nos preocupa. Apenas uma última nota telegráfica, que tem a ver com o seguinte. Há bancos que continuam a exigir documentos assinados à mão, não reconhecendo a assinatura digital do cartão de cidadão. Não sei se o caso do Santander é este ou não, tem-nos chegado essa informação e que, inclusive, até pedem que os documentos originais assinados depois possam ser entregues nas próprias agências. E, portanto, o desafio que deixo, no fundo, é que se faça a tal transição digital, até porque estes documentos já são reconhecidos legalmente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Presidente do Banco Santander. Faça-se. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, entre as suas 6 questões que consegui reter, primeiro o ponto relativamente aos spreads. Estas linhas têm um spread máximo entre 1 e 1,5, a que acresce uma comissão de 0,25, que já é metade das comissões que eram cobradas antigamente. A comissão é 0,25 e os bancos têm a faculdade de poder praticar spreads inferiores a estes. E eu penso que, no caso de empresas, naturalmente, de bom risco, irão fazê-lo, mas mesmo estes spreads, com o exemplo que eu dei também para um crédito a 6 anos, com 18 meses de carência, em que o cliente não tem que prestar aqui qualquer aval ou qualquer garantia adicional, quer o preço, quer com 80%, 90% de garantia por parte do Estado, é uma linha que eu não tenho visto, e considero uma pessoa bem informada pelo facto de trabalhar num banco internacional, não tenho visto paralelo também noutros países da Europa. Portanto, em termos de preço, não me parece que haja neste momento uma questão relativamente às novas linhas. A urgência, também neste ponto, é sem dúvida, dentro daqueles 2 grupos de empresas que eu falava, naturalmente, empresas que funcionavam como uma tesouraria quase semanal, ou muitas delas diárias, um pequeno restaurante, café, ou muitas daquelas pequenas empresas ligadas ao turismo, sem dúvida que, mesmo encurtando os prazos de 60 para 20 dias, mesmo assim, naturalmente, estão a passar grandes dificuldades. Relativamente aos montantes, o que é que o efeito moratória, só no Santander, tem um impacto de cerca de 1.000 milhões de euros, que são prestações de capital e juros que nós deixam de ser pagas
pelas famílias e pelas empresas. Segundo, o banco concedeu durante o mês de março novo crédito fora de linhas protocoladas no montante de 500 milhões de euros. Fora das linhas Covid. Portanto, crédito sem qualquer tipo de garantia pública aos seus clientes. Depois, já tínhamos 6 mil milhões de euros de linhas disponíveis. Vamos imaginar um cliente que tinha contratado uma conta corrente com o banco no montante de 500 mil euros, a um spread de 1%. Mantivemos todas essas linhas, renovámos essas linhas ao mesmo spread e muitos dos clientes, quando eu falo dos 500 milhões, têm vindo a utilizar naturalmente as contas correntes que tinham disponíveis. Contrariamente ao que aconteceu à crise de 2008-2011, em que houve um problema de liquidez e muitos dos bancos cortaram linhas, eu posso dizer, da parte do Santander, que cortaram linhas e subiram muito o preço. Neste caso aqui, renovámos todas as linhas e mantivemos o preço antigo. Relativamente à questão dos NPS, crédito vencido, é verdade, é um cliente que já estava numa situação complicada e que não pagava naturalmente prestações de capital ou de juros há mais de 90 dias, quando a economia estava numa situação, diria, muito boa, agora vai ter muito mais dificuldades. E não sei como é que vai ter aqui acesso a liquidez. Porque na moratória do Estado não pode ter acesso, porque ou tem dívidas à Segurança Social, ou tem dívidas à Autoridade Tributária, ou tem atraso com os bancos há mais de 90 dias, e, portanto, sem dúvida, que deverá haver, posso dizer que em termos da Europa também ainda não encontrei nenhuma solução, porque todas as restrições que tem havido em linhas com apoio de garantias públicas ou nas moratórias, estes clientes não se estão a enquadrar. O Santander, como sabe, tem um rácio de crédito mal parado muito baixo, cerca de 3%, e quase todo ele ligado à antiga construção, portanto vem da crise antiga. Não há muito de crédito mal parado no turismo. O turismo teve 3 anos espetaculares. Acredito que vai haver e deve ser o setor agora que vai haver, sem dúvida nenhuma. Viagens, turismo e banca são considerados pelo Financial Times os 3 setores que vão ser mais afetados nesta crise. Relativamente às moratórias, estou totalmente de acordo consigo. Ou seja, só quis dizer uma coisa, as moratórias é um risco do banco. O Estado aqui não presta nenhuma garantia nas moratórias. Foi um pedido que foi feito pelo Presidente da CIP, foi garantias que foram dadas noutros países, em Portugal, nas moratórias não houve garantia do Estado. Portanto, isto é um risco que é suportado pelos bancos. Há aqui várias letras para explicar o que pode acontecer daqui a 6 meses e os senhores estão a par disso. Há recuperação em V, há em U, há em W, há até em I, que é que não há recuperação. Daqui a 6 meses vai ser um desafio muito grande. Parece-me que, se a situação não estiver melhor, terá que haver uma nova moratória. E os bancos, naturalmente, mas tem que haver uma moratória com enquadramento, naturalmente, de uma moratória pública e depois também da parte da Associação Portuguesa de Bancos, de uma moratória privada. Eu penso que só será possível voltar a um novo normal de serviço da dívida, de pagamento de capital e juros, caso a economia esteja melhor. Caso contrário, parece-me muito difícil, particularmente no caso das empresas. Eu estou relativamente sossegado relativamente a particulares. Acredito que haja algumas dificuldades de pagamento no crédito pessoal, mas o crédito pessoal teve uma moratória da APB de 12 meses, portanto será um problema lá mais para a frente. No crédito à habitação, o que existe hoje em dia de carteira de crédito à habitação é completamente diferente do que havia na anterior crise, em que havia clientes que tinham um rácio de financiamento de garantia na casa dos 100%, que era prática na altura. Hoje em dia vamos encontrar se calhar uma média na casa dos 60% a 70%. Mesmo assim, não subestimando uma queda do PIB de 8% a 10% e uma taxa de desemprego se chegar a 13% a 14%, sem dúvida que vai haver problemas também aí nesses créditos. Relativamente ao tempo das SGMs, nós víamos, para ter uma ideia, aprovávamos em riscos no Santander, somos o maior banco de crédito protocolado em Portugal. Temos a maior cota de crédito protocolado. E aprovávamos, se calhar, por dia, 20, 30 operações. E, portanto, o sentido de urgência do banco e o sentido de urgências dos clientes e o sentido de urgência das SGMs era completamente diferente. E, portanto, prazos de 60 dias
era perfeitamente normal. Não havia um sentido de urgência relativamente às linhas de crédito. Eu penso que foi feito esforço dos bancos. Hoje em dia, nós aprovamos uma operação em 2 dias. A operação entra no banco, em 2 dias é aprovada. E da parte também das SGMs, que apesar de haver muita papelada, muita burocracia, muitos sistemas que ainda vão abaixo, porque se calhar não estavam preparadas para este fluxo de pedidos, acho que apesar de tudo, estamos a falar aqui de 20, 22, 25 dias, é um período, apesar de tudo, recorde. Deixe-me só dizer uma questão. E o facto também aqui de partilhar muitas experiências com o resto do mundo Santander, onde os outros bancos estão. De clientes que não estão a ter acesso a linhas, que são estes clientes do crédito vencido. De microempresas com necessidades de tesouraria. E de burocracia por parte das SGMs, é uma situação que eu tenho ouvido falar em Espanha, na Alemanha, Inglaterra, no Brasil, nos Estados Unidos. Em todo o lado. Portanto, não é um tema diferente. Um tema que é diferente em Portugal, que eu já referi, e que ouço muito barulho em alguns países, e em países nórdicos, tem a ver com o preço. Como eu referi, este preço que nós temos a ter aqui para estas linhas não existe paralelo na Europa. Relativamente, desculpe lá a expressão, ao barulho que tem existido realmente quanto à burocracia existente e prazo e o dinheiro não chegar com urgência, é uma questão que está a passar no mundo inteiro. Ninguém estava preparado para poder fazer chegar num 15 dias ou um mês o dobro do montante que existe em termos de crédito vivo. Nem as SGMs, principalmente, estavam preparadas para isso. E eu penso que são estas as questões que tinha colocado.